Muito bom a gente estar mais um domingo junto. A gente estava com saudades, a gente ficou 3 domingos sem vir. E o Dani fez a piada do euro, né? Para quem não sabia, a gente teve a oportunidade de ir para a Itália. E a gente ficou lá por 3 semanas. Tempo muito bom. Me identifico com o povo, né? Porque eles são tudo mal-humorados, então eu também sou, às vezes, meio resmungão, assim, então lá eu me sinto em casa mesmo. Mas muito bom, assim, a gente está muito feliz realmente porque a gente teve essa oportunidade, e não, a ideia aqui não é gabar-se de poder fazer isso, né? Mas é realmente de testemunhar a bênção de Deus, sim, com a nossa vida, né? Era um sonho da vida da Jéssica, não que não seja da minha também, mas foi muito gostoso mesmo de poder ir lá. Se eu ficar balançando aqui é porque a gente andou muito lá, então eu estou meio cansado, estou de ficar revezando os pés aqui assim ainda. A gente andou lá em média de 14 km por dia. Eu sou um sedentário, né? Não faço da academia nem 10 minutos, vou fazer 14 km lá, mas está tudo certo. A gente está se recuperando ainda, mas bênção mesmo. E aí a gente teve a oportunidade de voltar, né? E aí o Dani falou, você vai querer falar já, né? Quer pregar já esse domingo, não quer descansar? Sei lá o que você está cansado. Falei, não, vamos participar, colaborar, porque a gente aprendeu bastante coisa lá, apesar de ser sempre uma viagem a passeio, né? A gente vai aprendendo muito sobre eles, sobre a cultura e se tem alguém que gosta da mesa, é o italiano, né? Não sei se você tem família italiana, mas eles gostam muito de ficar na mesa. Então, eles ficam lá em 4, 5 horas na mesa. Você até acha que eles são desocupados, todo mundo aposentado, mas normalmente eles fazem isso de sábado e domingo, né? E eles realmente ficam muito tempo. E aí a gente perguntou, a gente conhecia um italiano mesmo, e a gente foi 2 dias na casa dele, e aí ele estava falando sobre isso, né? Ele veio para o Brasil, ele adora o Brasil, adora caipirinha, adora churrasco, né? Como todo gringo. Mas ele falando isso, ele falou, cara, vocês são muito legais, é muito bom estar com vocês, mas vocês fazem tudo correndo. Isso a gente não tem dúvida, né? Ele falou, vocês vão vir aqui em casa, a gente vai servir o antipasto, que é a entradinha, aí a gente vai servir a salada, aí a gente vai servir o primeiro prato, aí a gente vai servir o segundo, e aí a gente vai comer a sobremesa. Tudo isso na mesa. Então eles gostam muito de comer, mas gostam muito de estar à mesa. E ele falou que é exatamente isso. Não é só porque eles não gostam da comida tudo junto, igual a gente faz, né? Ele falou que o maior pesadelo para eles é uma marmita, né? Que a gente coloca o arroz, o feijão, o macarrão, a salada, o bife, tudo no mesmo lugar. Eles ficam desesperados. E ele falou, não, a gente gosta de comer tudo separadinho. Mas isso é muito bom porque a gente fica muito tempo na mesa. E ele falou que é exatamente essa a ideia. Não é só porque eles gostam de comer separado. É porque eles gostam de ficar muito tempo conversando sobre a vida. E a gente teve a oportunidade de estar lá com a família. Eu tenho parte do meu avô, de lá. E a gente esteve com eles lá e foi muito bom isso, porque realmente eles ensinam essa questão do serviço e da família, que é o que a gente vai falar hoje. Do serviço e da mesa. Então, eles acordam mais cedo, preparam tudo com muito tempo, com muita calma. Nunca eles estão correndo. Prepara tudo e eles vão servindo e vão ficando na mesa, e eles conversam, e eles falam muito. O italiano gosta realmente de conversar, de falar, de contar. E a gente pôde viver isso lá e foi muito legal, porque a gente já pôde aplicar algumas coisas, né? A gente... o Dani ouviu dos ingleses que falar sobre mesa e falar sobre comunhão, eles só ouvem falar e eles não praticam. A gente hoje tem vivido e praticado isso um pouco, e para o italiano isso é cultural, faz parte da vida deles e sempre fez parte. Então eles estão quase que num avanço nosso ali, que já é algo natural para eles, sem crise. E a gente ficou lá com esse cara na casa dele por 5 horas, e ele não relou no celular. Então eu falei, nossa, impressionante, né? A gente olhou umas 10 vezes lá o celular, e ele ficou lá com a gente, ele falou, não, estou aqui com vocês, não preciso avisar ninguém, né? Sou adulto já, não preciso ficar reportando minha vida, não preciso entrar no Instagram. Então, ele ensinou isso para a gente também, né, esse tempo. Mas o que isso tem a ver com o que a gente quer compartilhar hoje? Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em João 13, um texto conhecido, e a gente quer falar sobre isso hoje mesmo, né? A mesa, um lugar de serviço. Além de ser um lugar de comunhão, além de ser um lugar de conversa, ela é um lugar de serviço. E para a gente estar à mesa, a gente está se servindo, né? Então foi muito bom a gente poder estar na prática disso do dia a dia lá com eles, para a gente realmente aprender, porque às vezes a gente faz meio correndo, ou a gente pede um iFood, né? Que é mais fácil ainda, né? Facilita a nossa vida em tudo. Mas eles têm essa questão do preparar e fazer tudo. E aí a gente quer ler esse texto, um texto que você com certeza já ouviu, já leu, um texto sobre os lava-pés, né, que Jesus faz com os discípulos, e eu quero compartilhar um pouco sobre esse texto hoje. Então a gente vai ler do João 13, a gente vai ler do 1 ao 17, um pouquinho mais extenso aí, mas vai acompanhando com a gente.
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegando a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Muito legal e muito conhecido esse texto, e fiquei pensando o que a gente poderia compartilhar de um texto já conhecido, e um texto que a gente sempre usou esse texto para falar sobre o serviço. E fiquei pensando algumas coisas que esse texto me mostrava, mas também relembrando algumas coisas, né? O que era essa prática de lavar os pés, né? Isso é uma coisa que a gente não tem nos nossos dias, a gente não tem muito essa prática de higiene, né? Que é quase uma prática higiênica mesmo aqui dos judeus, que é lavar os pés quando você se chega e vai sentar à mesa, quando você chega na casa de alguém, por algumas questões, né? Realmente o pé está sujo. Outro, eles usavam sandálias, né? Não tinha o tênis fechado que a gente tem hoje, eram sandálias, ou às vezes até descalços, andavam muito sobre a terra e os pés ficavam sujos mesmo. Então, para eles se sentarem à mesa, para entrar numa casa, você tinha sempre alguém que poderia lavar o seu pé. Ou você tinha, ou o dono da casa te dava uma vasilha para você lavar o pé, ou umas casas mais ricas, eles tinham um servo que fazia isso, né? Então, tinha um escravo ali que poderia lavar os seus pés. E a gente vê essa prática acontecendo, a gente não tem muitos relatos na Bíblia sobre ela, mas é uma prática dos judeus, a gente vê na história isso acontecendo, e a gente vai vendo que nesse último dia, nessa última ceia que Jesus ia ter com eles chegam e a história não fala que eles lavaram, né? Simplesmente vai para a mesa e o jantar começa a ser servido. Se você ler lá em Lucas 22, né, que está contando mais ou menos o mesmo momento, a gente falou sobre esse texto para introduzir essa série, né, do Lucas 22, ele vai falar que Jesus aguardava ansiosamente por esse momento, mas não fala sobre essa questão do lavar os pés, né? E aqui em João a gente tem essa cena onde a gente consegue ver Jesus nesse último momento com os seus discípulos. Há algum tempo ele já vinha falando que iria acontecer, que ele iria ser sacrificado, que ele morreria, que ele não estaria mais entre eles. E os discípulos não entendiam muito bem o que ele estava falando, não conseguiam compreender, mas eu entendendo. E aí, por fim, eles chegam nesse último momento, nessa última ceia, nessa última noite que eles iam passar junto. E Jesus, antes de começar a ensinar, antes de começar a falar, ou antes de compartilhar alguma coisa, ele tem esse ato de levantar e tirar a sua capa. Eu fico pensando muito na cena como foi, né? Porque a gente tem aquele quadro famoso, né, da última ceia, onde tem Jesus no meio, os discípulos do lado, 6 discípulos de um lado, 6 do outro. E eu fico pensando muito nessa cena, assim, né? Ninguém quis lavar o pé de ninguém. Talvez os discípulos, por 2 motivos. Ou eles eram orgulhosos de pensar, não vou lavar o pé do meu irmão porque eu sou maior que ele. E eles tinham essa crise. Se você olhar mais para trás um pouco, e depois até na frente, a gente consegue ver que os discípulos estão discutindo quem é o maior, quem é o menor, quem que vai estar à direita de Deus, quem vai estar à esquerda. Eles têm essa crise do poder e quem é maior ou menor. E quem lavava o pé culturalmente era um menor, né? Era um escravo. Então, acho que talvez os discípulos não lembraram disso, ou eles estavam meio se rebelando contra os judeus e não quiseram fazer essa prática. A gente não consegue entender o porquê não teve esse momento, mas a gente consegue entender que eles sentaram na mesa e já fizeram errado, né? Porque eles sentaram com os pés sujos. E depois Jesus vai lá e fala, não, peraí, vamos resolver isso. Em vez de Jesus talvez ter falado,
irmão, traz um balde aqui, porque ninguém lavou o pé. Ele levanta e fala, não, eu vou fazer. E o Dani citou esse texto um pouquinho antes, né? É muito legal o versículo 1, que vai falar exatamente isso, né? Tendo amado os seus que estavam, amou até o fim, né? E a gente vê esse cuidado de Jesus até nesse ensino, né? E nesse formato. Então, Jesus vai lá, levanta, tira a sua capa, e aí, ouvindo um pouco sobre esse texto, eles trazem esse ponto da capa, né? Porque para a gente é simplesmente, tirou uma roupa ali e vai servir as pessoas. Mas se a gente vai entendendo e vai lendo um pouco mais sobre Jesus, a gente vai entendendo que Jesus não tinha nada, né? Em outro versículo, Jesus vai falar, não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem onde dormir. Ele tinha essa capa. E no fim, até depois, essa capa é sorteada entre os romanos, né? Depois, quando Jesus morre. Mas ele vai lá, tira essa vestimenta, tira essa capa. Alguns vão dizer que era uma capa bonita, que era uma capa diferente, uma capa mais branca. A gente não tem tanta informação sobre isso, mas a gente vai entendendo que é esse movimento de tirar a capa e se entender. E eu fiquei tentando pensar essa situação hoje de alguém que é um mestre ou que é um chefe, né? Acho que a comparação mais próxima aí é o nosso chefe do trabalho, né? A gente tem hoje no trabalho, se você não é o diretor, você tem um diretor, né? Ou um dono da empresa. É meio que você está sentado com ele numa mesa, conversando, e ele simplesmente vai lá, tira o terno dele, o Jorge Armani, sei lá, que marca rica que ele tem lá, mas ele vai lá, tira esse terno, coloca na cadeira, veste uma toalha e vai lavar o seu pé. Eu fico imaginando essa cena, o quão constrangedora ela foi. Porque lavar os pés demora, né? Então Jesus foi lá, colocou a toalha e se ajoelhou na frente de um discípulo, tirou a sandália, lavou os pés. Secou os pés, pôs a sandália, se ajoelhou na frente do outro discípulo. E ele fez isso por 12 discípulos, né? Fez em todos. Até que ele chega em Pedro, e aí o Pedro, sempre o famoso 880, né? O Pedro, Jesus, você não vai lavar meu pé, né? Quem é você? O Senhor é meu mestre, jamais vou deixar você lavar meu pé. E aí Jesus vai lá e dá uma carcadinha nele, assim, sempre de leve, né? Jesus sempre tem um jeitinho mais sutil para falar, e fala, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se você não deixar eu te servir, você não vai ter parte comigo. E aí o Pedro também, no 80, né, vai para 80 de uma vez, e ele fala, não, pode lavar a cabeça, pode lavar o pé, a mão, quiser dar um chuveiro aqui, a gente vai junto, tá tudo certo. E aí Jesus fala, não, Pedro, também, calma, né, segura a emoção, não precisa de tudo isso. E eu fico pensando muito nessa cena, porque realmente é uma cena muito épica, assim, né, uma cena que fica muito na nossa cabeça, e nesse momento dos discípulos, todos constrangidos, porque Jesus, o mestre, estava lavando os pés. E aí o Pedro começa a falar, talvez os discípulos pensam, nossa, Pedro, fica quieto, só deixa ele fazer, tá tudo certo. Depois ele ensina o que ele tem para ensinar. E aí se você assiste a série The Chosen, né? Eu ainda estou na primeira temporada, não consigo assistir mais, mas é muito legal porque o Pedro ele é bem expressivo mesmo, né? Eles retrataram muito bem o Pedro, assim. E você vê em vários momentos que eles têm esse senso de humor e a gente até vê os outros discípulos pensando, Pedro, calma, né? Não precisa se exaltar tanto. Mas aí a gente vai vendo essa cena e essa cena continua. E depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele volta para a mesa. E aí, só um parênteses desse lavar os pés dos discípulos, né? A gente vê que Jesus sabia quem Judas era, ou o que Judas iria fazer, e mesmo assim, ele lava os pés, né? Então, tem esse detalhe muito importante, que além dele servir a ceia para o cara que ia trair, ele também lavou os pés, né? E a gente vai seguindo o texto, e aí Jesus volta, veste a sua capa de novo, se senta à mesa, e começa a conversar. Vocês entenderam o que eu fiz? E aí provavelmente todo mundo fez aquela cara de não, né? Aquela cara de ué, não dá para entender nada que você está fazendo. E depois Jesus vai explicando. E aí Jesus vai falar sobre exatamente esse serviço. Ele vai falar sobre essa questão de mestre e senhor. Que bom, realmente eu sou o mestre de vocês. A gente tem pouco essa referência hoje do mestre, né? O que é um mestre. Mas aqui na época era cultural, né? Ou você seguia o trabalho dos seus pais, ou você seguia um mestre. Então, era realmente alguém muito superior a você, né? E você poderia aprender com esse cara e seguir e caminhar com ele. Os discípulos caminharam 3 anos com Jesus. E eu fico imaginando isso e essa paciência que Jesus tinha de talvez nesse último momento até começar com esse versículo. João começa com esse versículo de amar os seus discípulos até o final, né? Porque a gente já é meio sem paciência hoje. Eu fico imaginando Jesus com esses caras que andaram 3 anos e não entenderam nada, né? Parecia que eles não tinham entendido nada. Mas, no fim, Jesus vai lá e explica mais uma vez. Vocês entenderam o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é mostrando para vocês que não tem quem é maior ou menor e tem quem serve mais. E tem essa disposição de servir e se entregar para o outro. E a gente muitas vezes fica tentando entender e entender o que Jesus quis dizer com tudo isso. E ouvindo um pregador, ele fala exatamente isso, né? Que no reino de Deus, quem tem a posição de autoridade, quem tem essa posição de mandar ou estar superior, tem a prerrogativa de servir.
tem a possibilidade e o privilégio de servir o seu irmão. Então, a gente tem uma diferença, né? Porque a gente estava lá culturalmente, né? Não vou ficar citando a Itália para vocês não acharem que eu estou querendo ser bobão, ficar citando, mas a gente tinha a referência de rei lá, né? Aqui a gente não teve muito, né? Então lá a gente tinha muito isso. Então você tem os monumentos dos caras que governaram. E é muito doido porque tem em Roma um monumento muito grande de um cara que chama Emanuele, que foi o cara que unificou a Itália. E aí eu perguntei pro italiano, o que vocês acham desse cara? Ele falou, esse cara... Ele falou um palavrão, né? O italiano fala muito palavrão. Ele falou, esse cara foi uma porcaria. E aí a gente falou, nossa, como o cara tem um monumento, mas ele foi uma porcaria? Ele falou, esse cara reinou só para fazer um monte de coisa, mas ele não resolveu nada. E a visão do italiano é muito diferente, mas essa questão do poder, né? E eu fico imaginando muito isso, um rei vindo e servindo e se colocando à disposição de lavar os pés de um discípulo, né? Eu fico tentando sempre imaginar e tentei trazer para a gente aqui o que essa mesa e o que esse serviço consegue nos ensinar. Em primeiro lugar, essa mesa me ensina sobre humildade. A humildade de Jesus, tendo consciência de quem ele era, se colocar ajoelhado diante de alguém e poder ali lavar os seus pés num ato bem, assumindo a posição de um escravo mesmo, né? E ali colocando e lavando os pés, e ele me ensina muito sobre humildade nesse momento. E aí fiquei pensando muito nisso, né? Nessa questão do serviço, e a gente tem dois exemplos muito clássicos, né? De Marta e Maria, que uma está servindo muito, está organizando tudo, e a outra se senta com Jesus. E a gente sempre brinca com o Gui, né? Gui, você é muito Marta, né? Porque a gente senta na mesa e o Gui vai fazer alguma coisa. Ou ele vai lavar um prato, ou ele vai arrumar alguma coisa. E a gente fica brincando muito isso com ele, mas é verdade, né? E eu entendi o Gui, porque a gente estava, há um tempo atrás, teve um final de semana que a gente teve aqui na Doca, cheio de coisa. E aí era aniversário de uma criança na sexta, no sábado era de outra. E aí a gente estava organizando tudo, e a gente fazendo várias coisas, e num dia a gente chegou antes, arrumou o aniversário, deixou tudo pronto, teve aniversário, a gente acabou, desarrumou tudo. No outro dia teve outro aniversário, a gente foi mais cedo, arrumou tudo. E aí uma pessoa que estava chegando na Doca foi nesses 2 aniversários, e aí ela falou, nossa, Dani, Rafa, ela viu nós 2 fazendo, e aí ela falou assim, nossa, todo lugar que eu vou, vocês estão trabalhando. Aí, vocês não vão sentar na mesa para conversar com a gente e tal. E eu falei, realmente, a gente vê o serviço e a gente tem que aprender a dosar. Mas eu, por outro lado, fiquei pensando muito nisso, porque é melhor, às vezes, a gente ser exortado para parar e sentar na mesa, né? Servir menos e sentar e compartilhar, do que a gente ter um monte de gente que senta, e graças a Deus aqui na Doca não tem isso, quem senta na mesa, coça a barriga e reclama do que estão fazendo, né? Então, é melhor a gente estar servindo muito ali e tendo essa disposição de fazer, mas com essa humildade da gente poder realmente ter algum momento de sentar e compartilhar. E é isso que Jesus vai fazendo, e Jesus nos ensina isso. Eu servi vocês, eu doei meu tempo, eu investi em vocês, e agora a gente vai sentar na mesa, a gente vai compartilhar e a gente vai comer junto. Outra coisa que esse texto me ensina é pensando nessa conversa de Pedro e Jesus, dessa questão do servir e ter parte, né? O Dani falou que você estar no acampamento, né, é quase um ano de relação aí, né, que equivale a um ano de você vir todos os domingos. E a gente teve esse episódio também na viagem que eles fizeram, né? Eles foram para Belém e ia ser uma viagem muito boa, né? Porque já eram 5 famílias representadas e eles iriam lá para participar de um evento legal que vai ter em novembro, inclusive aqui, para a gente se inscrever. E já seria muito bom só esse evento. Mas eles foram lá e trabalharam mais que quem fez o evento, quase, né? Então eles fizeram quase tudo do evento. E eles conseguiram conversar e compartilhar muito mais e ter parte mais um com o outro. E aí o Dani até brincou com o Felipe, que tinha acabado de chegar na Doca, e foi lá. Ele falou, cara, foi tão bom que a gente se aproximou mais do que se você tivesse 2 anos vindo de domingo. Então a gente pôde conversar mais, compartilhar mais, servir mais. E a mesa ensina isso, né? E Jesus quis ensinar isso para Pedro. Pedro, se eu não te servir, você não vai ter parte comigo. E se você não me servir, a gente não tem parte. E esse serviço é essa quebra. Porque muitas vezes a gente tem essa relação de estar aqui todo domingo, de te ver, de conversar, mas a gente não serve um ao outro. E a gente não tem essa oportunidade de receber a pessoa em casa, servir, de ir na casa da pessoa e ser servido. E muitas vezes a gente até se constrange. Outro episódio que a gente teve e viveu, né? A gente tem uma irmã que sempre foi muito de serviço, muito, muito. E ela trabalhava no acampamento lá desde criança, e esses tempos, alguns anos atrás, ela ficou doente. E aí a maior dificuldade para ela foi ser servida enquanto ela estava doente. Porque ela queria continuar servindo. Então foi até uma dificuldade, a gente quase teve que brigar e falar, não, filho, agora você já serviu nós, agora você fica em paz, nós vamos te servir. Então ter essa consciência de servir e ser servido também é uma coisa que o texto me ensina, e o Pedro me ensina aqui, né, no 880 dele, ele vai falar muito isso. Então beleza, então pode lavar tudo, né, deixa lavar tudo. E eu fico pensando muito nessa cena de Jesus falando, não, Pedro, não é assim, cara, calma. É só para te mostrar da questão da purificação, do serviço.
Mas esse texto me ensina, então, essas duas coisas, a humildade e o ser parte um do outro com o serviço. A terceira coisa que o texto me ensina é realmente quem eu sou, né? O texto, através do serviço, Jesus mostra realmente a sua identidade. Então, Jesus vai falar, não existe a questão do mestre e senhor. Ou melhor, existe a questão do mestre e senhor, mas ela não interfere na nossa relação. Eu não sou superior a vocês, eu não vou ter a cadeira melhor, eu não vou ter a comida melhor, mas sim eu vou ter tempo com vocês e eu vou compartilhar. E o texto vai me ensinando essa questão também dessa relação quase que igualitária, né, entre eles, onde Jesus sabe quem ele realmente é e ele não tem essa crise do ego. É uma coisa que talvez, por isso que a gente não gosta de servir muito, porque a gente se sente com o ego mais machucadinho, né, de poder servir outra pessoa. Mas Jesus não tem essa crise e ele vai lá e ele compartilha e ele serve e ele vai sentar de novo e depois ele vai continuar sendo mestre, ele não vai ter dúvida disso e nem os discípulos vão ter dúvida, mas essa convicção de quem ele é mostra realmente o que Jesus tem a ensinar para eles, né? Então isso o texto vai me ensinando também. Por último, e talvez o ponto mais importante, é a gente pensar nessa relação do versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Às vezes a gente tem muita dúvida de como a gente pratica as coisas, né? Como que eu posso servir? O que eu posso fazer? E a gente está na disposição de realmente fazer qualquer coisa, né? Acho que Jesus aqui mostra um episódio que é o lavar os pés, e talvez é um episódio mais forte, mais marcante, mas em outros momentos ele também serviu, e ele também ensinou a servir. Então, como que eu posso fazer isso na minha vida prática? É servir. A música agora no final, que é exatamente isso, né? Onde a gente estiver, seja a tua mão, seja o teu alcance, ou onde a gente estiver, que a gente esteja servindo as pessoas e mostrando isso. Quando a gente tem essa oportunidade de fazer isso, a gente pode entender isso como um fardo, como algo que vai pesar na nossa vida e a gente vai servir e vai descansar, ou a gente pode entender que isso é um motivo da nossa felicidade, que a nossa felicidade vem a partir do momento que a gente pratica essas coisas. Se a gente faz as coisas felizes, ou melhor, se a gente serve, a gente vai ficando feliz. E a gente tem a questão do Paulo, né, que não é a questão de estar feliz ou não estar feliz, é ser feliz. A gente até canta o hino famoso, né, sou feliz com Jesus, né? Essa inversão de que não vou estar feliz quando eu sirvo. Eu estou feliz porque eu conheci Jesus e com isso eu sirvo. Então a relação vai mudando, né? A dinâmica de mudar isso. E a gente entender que conforme a gente vai conhecendo mais Jesus, a gente vai mais se conhecendo e a gente vai servindo mais. Outro exemplo disso se você já teve a oportunidade de servir realmente mais num acampamento, ou acampamento de temporada, ou se você teve uma viagem missionária. Se você teve a oportunidade de fazer isso em algum momento da sua vida, se você não teve, conversa com a gente que a gente arruma para você fazer. Mas essa possibilidade da gente ir servir, a gente é mais cuidado do que as pessoas que a gente está servindo, né? A gente teve, quando a gente era um pouco mais adolescente, o acampamento que a gente já foi uma vez, que é o JV, a gente teve a oportunidade de servir lá. E você fica 18 dias servindo. Então você vai, você tem um treinamento de 3 dias, aí você fica 7 dias com criança, 7 dias com adolescente. E aí a gente está mais velho hoje, já pensa 2 vezes em fazer isso, né? Porque realmente são 18 dias que você não dorme, ou que você dorme muito pouco. Mas eu lembro muito bem isso. A gente foi lá para servir, e a gente tinha 17, 18 anos, e a gente foi lá para servir, e eu estava chorando no apelo das crianças. Teve apelo para as crianças, e eu estava lá emocionado, falando, Jesus, eu te aceito. E eu falei, cara, como o serviço realmente vai fazendo com que a gente tire algumas máscaras? Porque talvez o serviço vai cansando a gente não consegue se manter, né, pomposo sempre, né? Então a gente vai trabalhando e a gente vai quebrando algumas máscaras, e esse tempo da mesa onde a gente serve também a gente vai quebrando essas máscaras. Parou, né? Ou não? Voltou. A gente está testando o microfone também, eles põem para testar comigo, porque se der errado tem tempo para resolver, né? Então a gente vai testando. Mas a gente teve essa oportunidade de realmente estar lá com os italianos, e é muito legal, porque na cidade pequena, onde culturalmente você fica mais na mesa, não existe máscaras, porque é pequeno, então todo mundo sabe da sua vida e tudo. Então você vira uma fofoca, todo mundo sabe tudo que você faz, porque é muito pequeno. Mas essa oportunidade de realmente estar à mesa com alguém da sua família, sem vestir máscaras, é uma oportunidade que poucos têm, né? Às vezes a gente senta na mesa com nossos amigos e a gente está cheio de máscaras, cheio de cascas, cheio de outras versões do Rafael, outras versões minha, e a gente vai quebrando isso. E a gente pôde ver isso, conforme a gente foi caminhando mais essa questão da mesa mesmo, de ter essa mesa na prática, que é impossível a gente mantendo toda a mesa, a mesma capa e a mesma face, né, uma mesma máscara. Então, conforme a gente foi tendo mais mesa com algumas pessoas, a gente foi conhecendo mais o coração delas.
E a gente foi conhecendo e compartilhando mais o nosso coração. E é isso que Jesus vai fazendo, né? Jesus, por 3 anos, se sentou à mesa com esses caras e conversou com eles, e compartilhou e ensinou. E mesmo assim, no fim da história, eles ainda tinham algumas máscaras que foram caindo com o tempo. E a gente tem essa oportunidade de fazer isso como igreja, como comunidade. Se sentar à mesa com as pessoas e compartilhar a nossa vida, e compartilhar nossas histórias, compartilhar as histórias engraçadas, as histórias traumáticas, porque a gente tem o poder de sempre compartilhar as engraçadas primeiro, né? Poucas vezes a gente chora na mesa junto, mas quando a gente chora na mesa junto, a gente consegue conversar. A gente citou bastante uma briga que eu tive com o Daniel aqui, né? Uma discussão mais acalorada, e a gente fez questão de estar à mesa nessa discussão, porque realmente a gente ali, algumas máscaras realmente, não que a gente tinha máscaras, porque a gente já se conhece há muito tempo, e a gente sabe e conhece o coração do outro, mas ali a gente pôde conversar e expor algumas coisas, né? Eu tinha dificuldade em brigar, o Daniel gostava de discutir, e aí ele foi me ensinando que a gente precisava discutir mais, porque realmente a gente precisava se afiar mais, a gente precisava mostrar mais um erro do outro. Mas foi só à disposição da mesa. Então, a gente servindo junto, estando na mesa junto, a gente pôde compartilhar. E para mim o texto vai me ensinando muito sobre isso. Jesus aqui está no momento mais difícil, provavelmente, que é sabendo que ele iria morrer nas próximas 24 horas. Ele sabia a sua missão, ninguém tem dúvida disso, ele não tinha dúvida do que ele tinha que fazer, mas talvez um dos momentos mais tensos para Jesus. Já fiquei bastante tempo aqui, já ensinei meus irmãos, já colaborei, já fiz milagres. Agora é a hora de dar as últimas conversas, os últimos ajustes para os meus discípulos, porque agora eu vou cumprir a minha missão. E nesse último momento, Jesus quebra o coro de se sentar e ser servido para servir e quebrar esse vínculo de mestre e senhor, mas de um mestre que serve e maior é o que serve. Então Jesus vai lá mais uma vez e ensina isso para os seus discípulos. E é isso que a gente quer aplicar na nossa vida. A gente quer cada vez mais ter a disposição de se sentar e conversar e compartilhar, mas servir nossos irmãos. Então, se você tem a oportunidade, eu falei disso alguns domingos atrás, dessa hospitalidade, né? A gente falou sobre isso em Romanos 12, dessa hospitalidade de receber as pessoas, mas se você tem essa oportunidade de chamar as pessoas para sua casa, no seu íntimo, lá onde você tem todos os seus problemas, lá onde a casa às vezes nem sempre está totalmente arrumada, se você tem essa possibilidade de chamar e preparar alguma coisa, servir essa pessoa, a gente está falando muito sobre comida, né, sobre esse serviço de comida, mas a gente pode pôr esse serviço em outras coisas, né, de proporcionar. Às vezes a gente fica pedindo, Deus, abre porta para mim, dê um emprego para mim, faz tal coisa para mim, mas a gente nunca faz isso para os nossos irmãos. Então a gente tem um trabalho onde a gente sabe que tem um monte de vaga de emprego, mas a gente está vendo um monte de gente desempregada e a gente nunca ofereceu de pôr a pessoa lá e tentar ensinar ela. Então, às vezes a gente precisa servir antes, sabe? Acho que a gente fica esperando muito como cristão. Eu vou no domingo, e aí eu vou domingo, vou orar, vou cultuar, vou cantar, e eu espero ser servido por Deus durante a semana. E a visão é exatamente outra, né? Conforme a gente vai servindo, Deus vai cuidando, Deus vai amparando. Não que um seja pró ao outro, né? Não que você precise servir para ser cuidado. Mas quando a gente entende e a gente vai caminhando, a gente vai entendendo que o serviço ele é fácil, né? Então, o que eu posso fazer para servir? Irmão, qualquer coisa. Mas faz alguma coisa, né? Não fica só coçando a barriga e esperando que as coisas vão acontecer. Então, a gente tem muita prática de falar, você viu uma luz queimada? Você viu, a responsabilidade sua, então você vem e troca. Então, esse é o serviço, né? São as coisas práticas, realmente, que a gente pode fazer e cuidar das pessoas, e cuidar do lugar, e cuidar dos nossos irmãos. Então, a gente quer cada vez mais mostrar que a mesa é um lugar onde a gente compartilha e onde a gente serve, onde a gente chora, onde a gente sorri, mas sempre baseados em servir um ao outro, né? Então, cada vez mais a gente possa ter essa prática de se sentar numa mesa onde a gente vai servir nossos irmãos. E aí, se Deus quiser, você senta na mesa dele também e ele te serve, né? Se não, você serve e está tudo certo, né? A gente não precisa ter sempre essa reciprocidade de querer ficar esperando ser servido, mas sim essa disposição de servir. Então, o texto conhecido do lava-pés, eu até pensei em pôr alguém aqui para lavar o pé, mas falei, acho que vai demorar muito e não vai ser a ideia. Mas é muito impressionante esse movimento de se entregar. E a gente sempre fala muito sobre a cruz de Jesus. E é muito bonito. E é lindo esse movimento que Jesus fez. Mas o fato de um rei descer da sua majestade, se colocar no meio da gente, e em algum momento ele se curvar diante de mim, lavar o meu pé, isso constrange muito o nosso coração. É até ruim de falar que por Jesus, que morreu por mundo,
em algum momento se ajoelhou na frente de alguém que não valia nada, que era um discípulo desconhecido. E não se ajoelhou só na frente do Pedro lá, que virou e fez um monte de coisa. Ele se ajoelhou na frente de todos, ele se ajoelhou na frente do Judas. E serviu e se entregou por ele. Então, isso constrange o nosso coração, mas também, por outro lado, isso valida a gente fazer isso para os nossos irmãos. Então, o texto vai falar isso. Eu dei o exemplo para vocês, agora vocês vão e fazem no meu nome. Então, onde vocês estiverem, vocês servem as pessoas em nome de Jesus. Onde vocês estiverem, vocês sejam fonte de amor que eu fui por vocês. Então, é nesse espírito que a gente quer cantar essa última música, nessa disposição de entrega. E a gente quer orar pela sua semana, para que você tenha a oportunidade de servir os outros. Vou orar para ninguém te servir essa semana, tá bom? Quase rogando uma praga, assim, né? Mas não é. Então, que ninguém te sirva durante a semana e você possa servir as pessoas, que você possa ter esse tempo de serviço sem ficar pensando em ter de volta, mas que você vá lá e entregue. Ontem voltando lá, e a gente voltou de dia, né? Quase um erro, né? Voltar de dia 10 horas de avião, e eu tenho 1,90 m num avião, né? Então eu não consegui dormir 10 horas, então eu assisti 7 filmes ontem, à tarde. Inclusive, o filme que falava sobre dois senhores é um filme mais velho já, é do Morgan Freeman, e ele vai falar sobre isso. São dois senhores que se conhecem no hospital, quase no leito de morte lá, e um é o dono do hospital, e o outro é um cara mais pobre, mecânico a vida inteira. E aí eles começam a conversar e bater papo, e eles começam a criar uma lista. Na verdade, os dois recebem, eu vou dar um spoiler porque o filme é velho, depois vocês assistem porque é bonito mesmo assim. Eles recebem o veredito lá do hospital que eles morreriam em 1 ano. Eles tinham 1 ano de vida e eles iriam morrer. E aí eles começam a criar uma lista do que eles precisavam fazer nesse 1 ano, ou de coisas que eles ainda queriam fazer. E um dos pontos que o cara mais pobre fez, e o rico ainda não tinha essa ideia, era servir alguém, servir algum desconhecido. Era exatamente isso. Era servir alguém que era desconhecido, só para mostrar minha bondade. Então é muito legal porque eles vão se entendendo, e quem risca isso depois é o rico, que entendeu e foi cada vez mais se convertendo a ajudar as pessoas, porque ele fez a vida inteira só ganhar dinheiro, e ele não tinha mais família, estava tudo em crise. E o outro cara era simples, sempre trabalhou de mecânico, mas cuidou de 3 filhos, tinha os filhos, os netos, e pôde sentar à mesa. E é quase clichê, mas realmente acontece. A última cena do filme e a última cena do cara pobre era ele sentado na mesa com os seus familiares, felizes, porque eles, apesar de todo o dinheiro e a oportunidade que eles tiveram, o mais importante era ele estar com a família, sentado numa mesa. Essa disposição de servir as pessoas é isso que vai fazendo o nosso coração ficar cada vez mais mole, assim. A gente fica mais entregue às pessoas no serviço. Então a gente quer cada vez mais entender isso e praticar isso, né? Uma coisa importante, né? A gente vem aqui e fala, a gente compartilha, a gente prega, mas a ideia não é que você vá para sua casa e continue a semana igual você fez semana passada. Cada vez mais a gente possa sair com uma questão prática disso aqui mesmo. A gente sair e pensando no que eu vou fazer essa semana para servir as pessoas. E aí, você tem dúvida, você começa a servir na sua casa, né? Porque não precisa ir muito longe para a gente servir. Então a gente vai lá, serve, faz uma janta diferente, faz uma coisa diferente, a gente põe a roupa para lavar antes que a esposa vai pôr. Então a gente vai nessa disposição de servir e cada vez mais querendo mostrar o nome de Jesus. Então a gente quer orar por isso, cantar essa última música, e eu queria convidar você a cantar essa música mesmo, que a gente estava falando sobre sonda-me, né? E querer ser usado, e querer ser uma flecha, querer ser uma ponte, mas não faz sentido se a gente cantar isso sem entender a letra. Então, por muitas vezes a gente canta essas músicas só porque elas são bonitas, só porque o Rodrigo canta bem e está puxando, mas a gente quer realmente que você preste atenção na letra. E quase pedindo para você não cantar se você não for praticar. Então você canta, você pensando, você vai praticar ou não. O Sirias brincou, tem umas partes da música do Sonda que o povo fica quieto, não canta, que é meio pesado. Eu falei, não, mas mentira, Silas, ninguém faz isso. Eu fiquei reparando, tem gente que faz mesmo. Brincadeira, não reparei não, estava aqui na frente. Mas realmente a gente possa cantar isso e pôr em prática na nossa vida e durante a semana essas questões. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós agradecemos porque, como está escrito, o Senhor amou e o Senhor nos ama até o fim, Pai. O Senhor nos ama até o último dia, e o Senhor nos ama pela eternidade, o Senhor está com nós, e nós queremos agradecer pelos seus atos por nós, Pai. Nós queremos agradecer porque o Senhor se entregou pela gente, nós queremos agradecer porque o Senhor veio e ressignificou o poder para nós, Pai, mostrando que quem
tem poder ou quem tem autoridade, essa pessoa serve os outros. Ela não manda, ela não julga alguém, mas ela serve e ela se coloca à disposição da entrega, Pai. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que durante a semana a gente tenha a oportunidade realmente de praticar esse serviço, Pai. Que a gente possa servir na nossa casa, que a gente possa servir nossos filhos, que a gente possa servir no nosso trabalho, que a gente possa servir os familiares mais longe, mas que a gente possa, em tudo que a gente fizer, fazer em Teu nome, Pai. Tudo seja para Tua honra e para Tua glória, Pai. Que eu sirva meus irmãos não para me vangloriar de que eu sou um bom servo, Pai, mas que eu sirva meus irmãos para mostrar a eles Jesus Cristo. Que eu me coloque à disposição, que eu ajoelhe perante meus irmãos, que eu ajoelhe perante quem é maior ou quem é menor, independente disso, mas que eu tenha a ideia e a certeza de que nós estamos na mesma linha. Sentados à mesa, somos todos do mesmo tamanho. Então, que nós possamos fazer cada vez mais isso, trazendo as pessoas para a nossa mesa e cuidando delas, Pai. Servindo elas, não só com comida, mas com o pão da vida que é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.